Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui pastor Daniel Mendes, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração, em nome de Jesus. Eu quero meditar com os irmãos rapidamente na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3 e os versículos de número 21 ao 26, que nos diz assim a palavra de Deus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu quero falar essa noite, nessa oportunidade, sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, as boas novas de salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos romanos e deixando essa palavra de Deus aos nossos corações, palavra eterna, ele nos fala exatamente dessa novidade maravilhosa. Quando ele diz no versículo 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Isso quer dizer, meus amados irmãos, que ele faz referência ao Novo Testamento. Quando ele diz mas agora, ele está falando do Novo Testamento no sangue de Cristo Jesus, que outrora estávamos, ou os judeus estavam, debaixo da antiga aliança. Porém ele diz, mas agora se manifestou sem essa lei a justiça de Deus. E essa justiça de Deus, ela se manifestou debaixo do testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, ela se manifestou diante do Antigo Testamento. Ela se manifestou diante da palavra de Deus, tendo testemunho da palavra de Deus. Essa justiça de Deus, ela é evidenciada em Cristo Jesus. Ele diz, mas agora se manifestou sem essa lei, sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e também dos profetas. Isto é, justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Louvado seja o nome do Senhor. E é exatamente nisso que eu quero falar nesta mensagem, nessa transmissão, que esta é a justiça de Deus. A justiça de Deus não no sentido de uma justiça que julga, de uma justiça que é capitaneada, dirigida por um juiz que está investigando em busca dos nossos erros e das nossas falhas. Mas é a própria justiça de Deus, aquele que é a justiça, aquele que é justo, aquele que amou. Esse justo Deus transferiu a sua justiça para nós por meio da morte vicária de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso se diz, justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é a base da doutrina da justificação pela fé, que é na verdade o coração das boas novas de salvação. Nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Louvado seja o Senhor. E esta salvação não vem de nós, esta salvação vem de Deus. Não é por meio das obras para que ninguém se glorie, mas é por meio da fé naquele que por nós morreu e ressuscitou, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui no versículo de número 23, ele explica por que nós não conseguimos essa justificação por nós mesmos. Porquanto ele diz, todos pecaram e perderam e ficaram destituídos da glória de Deus. Não tiveram mais acesso à glória de Deus, porque todos pecaram. Quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz essas palavras, ele não está sendo leviano, ele não está sendo generalista, ele não está sendo exagerado. Ele está dando eco ao que diz a palavra de Deus.
O salmista nos diz reiteradas vezes que não há nenhum justo sequer. A palavra de Deus nos diz que o homem é mau, inclinado para o mal, porque aquilo que é da carne é carne, a inclinação da carne é da morte, ou dá para a morte, como diz a palavra de Deus. Todos pecaram e perderam a glória de Deus. E no versículo 24 ele diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça. E aí está as boas novas de salvação. Observe bem como é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. As boas novas de salvação consistem nisso. É que esta justiça de Deus, ela se manifestou sem as obras da lei. É que essa justiça de Deus se manifestou sem uma exigência da qual nós não podíamos cumprir. É que essa justiça se manifestou, na verdade, apenas em algo, na graça de Deus, que é acessada por meio da fé. E a fé naquele que por nós morreu e ressuscitou, a fé em Cristo Jesus. E por isso nós somos justificados de forma gratuita e debaixo da graça de Deus. E em que base é essa nossa justificação? Diz aqui o versículo de número 24, a base da nossa justificação, a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus nos comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. Jesus comprou a nossa liberdade. Nós estávamos presos nos nossos pecados e nos nossos delitos. E diz a palavra de Deus que nós éramos por natureza filhos da ira. Nós éramos por natureza guiados pelo pecado irremediavelmente. Nós estávamos debaixo da condução coercitiva do pecado. O pecado nos guiava, nos dirigia, nos dominava totalmente. Mas Jesus Cristo nos redimiu, ou seja, Ele pagou o preço pela nossa libertação. A palavra redenção significa a compra de um escravo para que ele seja liberto. Então, essa graça foi manifestada, nós somos justificados gratuitamente na graça que há na redenção em Cristo Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E esse mesmo Jesus, diz aqui no versículo de número 25, esse mesmo Jesus, o nosso Deus, o Pai, o exibiu, o expôs, o colocou, demonstrou, o apresentou, diz aqui o texto, para a propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, pela remissão dos pecados cometidos antes sobre a paciência de Deus. Isso significa que o nosso Deus expôs, o Pai expôs Jesus, ou colocou Jesus e apresentou Jesus como sendo a propiciação, como sendo exatamente aquele ponto alto da misericórdia de Deus em nosso favor. Outrora, na antiga aliança, o lugar do perdão, o lugar da misericórdia, estava sobre a arca da aliança, debaixo ou atrás de um véu, no santíssimo lugar, escondido aos olhos das pessoas. O lugar da misericórdia estava de trás de um véu muito grosso, muito espesso, e somente o sumo sacerdote podia ir lá. E somente o sumo sacerdote podia acessar o lugar da misericórdia. Mas aqui o texto sagrado nos diz que Jesus foi apresentado por Deus. Ele não está de trás de um véu espesso. Ele não está escondido em algum lugar que não se possa acessar. A sua palavra não é alta demais para que nós não possamos alcançá-la, nem está longe dos nossos olhos, de modo que nós não podemos ter acesso a ela. Pelo contrário, agora diz a Bíblia Sagrada que a palavra de Deus está junto de nós, está pertinho do nosso coração, porque o Pai expôs e colocou Jesus, trouxe Jesus à nossa disposição. Ele apresentou Jesus para que todos pudessem ver. A palavra propôs Deus significa, é como se Deus tivesse apresentado Jesus num ambiente público, é como se Jesus estivesse sendo exposto para todo mundo ver. E assim está escrito na palavra de Deus acerca de Jesus e da própria boca de Jesus. Quando Jesus fazia referência ao que aconteceu na travessia no deserto, quando Deus enviou serpentes abrasadoras contra o povo por causa da sua murmuração, e foi preciso que Moisés construísse uma serpente de bronze, de maneira que todo aquele que era picado pelas serpentes olhava para a serpente de bronze e era curado.
E Jesus então disse, assim como Moisés levantou a serpente no meio do deserto, importa também que o Filho do Homem seja levantado. E quando o Filho do Homem for levantado, ele vai atrair todos para ele. Todos olharão para ele. A palavra de Deus nos diz que todos olharão para o Senhor. Todo aquele que olhar para o Senhor será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus trouxe Jesus, apresentou Jesus como sendo o lugar da misericórdia, o perdão dos nossos pecados. E isso, meus amados irmãos, é a boa nova de salvação. Jesus Cristo não está em um local escondido, inacessível, mas Ele está exposto para nós. Louvado seja o Senhor. E não é mais preciso seguir uma carreira intransponível para alcançar o perdão de Deus, porque a justiça de Deus se manifestou nas nossas vidas. Aleluia. E nós podemos acessá-la por meio da fé no Filho de Deus. E podemos acessar o preço maravilhoso desta redenção quando nós olhamos para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Fique firme nesta palavra, meu irmão. Confie nesta palavra e saiba que o Senhor que nos salva está conosco nas nossas aflições e nos nossos problemas. Que Deus em Cristo Jesus, que concedeu a nós a salvação eterna e também nos concederá todos os benefícios da cruz do Calvário, a restauração, a regeneração, a cura. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Que o Senhor aumente a tua fé nesta palavra maravilhosa e que você continue firmado na rocha, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde no seu amor. Eu agradeço esta oportunidade, em nome de Jesus.